Marcos capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 8, é a última pregação sobre a paixão de Cristo. Vamos ler o texto. Diz assim: Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: Quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Feche seus olhos. Senhor Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha me usar como um vaso de barro, Senhor. Que a Tua voz seja ouvida pela igreja, Senhor. Que nesse momento eu desapareça e o Senhor apareça, Senhor Deus. Que eu diminua e que o Senhor cresça. E que a Sua ressurreição, ó Deus, fique cravada em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muitos homens céticos lutam contra a nossa fé. Eu percebo que não é uma luta por esclarecimento, é uma luta de fato contra a nossa fé cristã. Não é uma luta para ver quem é mais intelectual. Me parece que há sim uma guerra espiritual, onde homens se colocam contra a fé, homens se colocam contra Deus, ao ponto de céticos se debruçarem sobre o texto bíblico, lerem o texto bíblico e chegarem à conclusão de que Jesus não ressuscitou dos mortos. Muitos teólogos no século XIX abandonaram a fé para seguir o racionalismo, abandonaram a fé para seguir o materialismo, não quiseram mais crer no sobrenatural. Entenderam que a pessoa histórica de Jesus Cristo foi um revolucionário apenas. Morreu como um grande exemplo e não ressuscitou dos mortos literalmente, mas ressuscitou somente no coração dos discípulos, como uma mensagem de exemplo e de esperança e de amor. Todo aquele que prega e ensina isso é um herege. Alguns chegaram ao ponto de dizer, escrever e defender, como eu disse no último sermão, que na verdade, olha o cúmulo do ceticismo, o ápice da incredulidade, que na verdade Jesus enganou todo mundo, que ele desceu daquela cruz, foi tirado por José de Arimateia e não foi sepultado, que ele foi levado ferido, e no terceiro dia ele voltou como se tivesse ressuscitado dos mortos para enganar todos os seus discípulos. Então eles têm aí uma base para não crer no milagre do Senhor, no maior milagre de todos os tempos. E eu já disse para vocês, não há consistência alguma nessa posição. Como pode? Ele foi espancado, foi dilacerado, como alguns dizem que muito provavelmente os seus ossos estavam expostos por causa das chicotadas.
Ele foi levantado no madeiro, grandes pregos perfuraram as suas mãos, grandes estacas, as duas mãos, perfuraram os seus 2 pés, ele ficou pendurado por algumas horas ali naquela cruz, e então ele foi retirado e não foi sepultado, foi colocado em algum outro lugar, e depois foi andando e encontrar com os seus discípulos, e confundiu todos eles e convenceu todos eles de que haveria ressuscitado dos mortos. Ora, se a gente pisa num prego, a gente leva 2 semanas para se restaurar, e ainda assim anda mancando. Quanto mais aquele que foi absolutamente dilacerado, como poderia no 3º dia estar ali como se estivesse glorificado, enganando todos os seus discípulos? Para vocês verem onde chega a incredulidade, ao ponto de um outro inventar que na verdade Jesus tinha um irmão gêmeo, ou outros dizendo que os apóstolos roubaram o corpo para enganar o mundo inteiro, como nosso irmão Vinícius pregou de manhã. E eu concordo com ele. O túmulo vazio não é só uma questão da igreja. Não é só a igreja que é responsável por dizer o que significa o túmulo vazio. Mas todos os homens do mundo são responsáveis para dizer por que o túmulo estava vazio. Os budistas são responsáveis. Os islâmicos são responsáveis. Os judeus. Os ateus são responsáveis. Eles precisam dar uma resposta. Por que o túmulo estava vazio? O que houve de fato ali? Nós, como igreja, cremos que Jesus ressuscitou dos mortos literalmente. Marcos deixa bem claro aqui que ele sofreu os insultos que sofreu, foi pendurado na cruz. No versículo 42 do capítulo 15, começa o relato do sepultamento. E muita gente não entende porque determinadas coisas estão escritas na Bíblia. Por que ele escrever sobre o sepultamento? Por que dar detalhes sobre o sepultamento? Por que falar sobre José de Arimateia? Por que falar do testemunho do centurião dizendo ele de fato está morto, Pilatos? Existe uma lógica e um porquê por detrás do texto bíblico. É para mostrar que de fato ele morreu, foi sepultado. E Marcos fecha esse ponto no versículo 46, na parte C, quando Marcos escreve o seu evangelho com essas palavras aqui. Fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Ou seja, ele foi sim sepultado e encerraram o sepultamento com uma pedra rolada e parada na porta do sepulcro, como se fosse uma gruta. Ele está dando detalhes importantes aqui. Ele está nos dando uma notícia importantíssima. Um cadáver estava no túmulo e o túmulo estava selado com uma rocha. E então começa o relato do capítulo 16. Quando Marcos ele começa a mostrar que algumas mulheres estavam muito curiosas, indo atrás de José de Arimateia para ver onde o corpo seria sepultado, vigiando tudo isso. Mulheres zelosas que amavam o Senhor Jesus Cristo. Elas observaram onde ele foi enterrado. Versículo 1 do capítulo 16. Quando terminou o sábado, lembrando que elas guardavam o sábado, todos os judeus guardavam o sábado. Imagine a agonia. O corpo de Jesus solitário, dentro de um sepulcro. E as mulheres que amavam o seu Senhor, o seu Mestre, muito provavelmente agoniadas querendo dar a última homenagem para ele. Então esperaram todo o sábado. O sábado judeu começa na sexta-feira, às 18 horas, ou seja, às 6 horas da noite começa o sábado para eles. Para nós não, o nosso sábado começa às sexta-feira, meia-noite. Para os judeus começam a sexta-feira às 6 horas da noite. Por isso que José de Arimateia correu para fazer todo o ritual, entre aspas, para tirar o corpo de Jesus da cruz e sepultar antes que o sábado começasse. É por isso que ele toma coragem e vai enfrentar Pilatos, falar para Pilatos que queria o corpo de Jesus para a hora do sábado não chegar.
Ele queria sepultar o Senhor Jesus Cristo. E agora todos esperam um sábado inteiro. Mas eu não vejo sinal de nenhum homem no versículo 1. Eu não vejo sinal de Pedro, eu não vejo sinal de João. Eu não vejo sinal de Mateus. Eu não vejo sinal de ninguém. Absolutamente ninguém. O que é relatado no versículo 1, e aqui eu quero deixar bem claro para a igreja. Mais uma vez, o feminismo não redime as mulheres. Esses movimentos servem para jogar homens contra mulheres e mulheres contra homens. Movimentos que surgem para jogar brancos contra negros e negros contra brancos. Héteros contra homossexuais no sentido de violência, de assassinato. E muita coisa cai na conta da igreja, como se a gente fosse a escória do mundo. Mas na verdade não. Nós somos a luz do mundo, assim como Cristo disse. Nós somos o sal da terra. É por isso que a gente incomoda. A gente incomoda porque a gente tem a coragem de dizer: quem redime as mulheres é Jesus Cristo e não o feminismo. Quem redime as mulheres são as escrituras sagradas, que dá voz a quem não tinha voz. Por que é importante agora relatar essas mulheres aparecendo no versículo 1? Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Por que é importante relatar isso? O testemunho de uma mulher naquela época, como alguns escritores já diziam, os escritores da época, valia menos que o testemunho de um cão. Os homens não tratavam as mulheres com dignidade. Não davam voz às mulheres. Elas não poderiam ser testemunhas de nada. E a gente começa a ver como Jesus já lidava com as mulheres. Como ele trata a mulher samaritana no poço é totalmente diferente do que qualquer um outro. Como Maria é exaltada nos evangelhos, conhecida como a mãe de Jesus Cristo, a mãe de Deus. Não que ela é divina, nem que é sem pecado, nós protestantes não cremos nisso. Mas olha como a figura de Maria, a única religião do mundo que tem uma mulher como a maior pessoa do mundo, abaixo do nosso Senhor Jesus Cristo. É como se fosse um símbolo. Ela precisa ser respeitada e honrada. Como pode o cristianismo fazer isso com a mulher? Santificá-la, redimi-la. O que dizer de Maria Madalena, que era imunda por causa dos seus pecados, e o que o Senhor Jesus Cristo fez com a vida dessa mulher? As Escrituras relatam que as mulheres que sustentavam o ministério de Jesus Cristo, que ele era amigo de Marta e Maria e Lázaro. Ele não era só amigo de Lázaro, mas amigo de Marta e amigo de Maria. E eu digo mais uma vez, eu não vejo nenhum homem aqui. Se os discípulos quisessem que o evangelho entrasse num tipo de marketing na época, eles rasgariam essa página. Ou Marcos modificaria isso enquanto estivesse escrevendo. Porque se fosse para o cristianismo ser popular, apenas por uma visão humana, eles tinham que dizer que Pedro, Tiago e João foram no sepulcro e não 3 mulheres. Porque a gente vai começar a ver que as primeiras pessoas que viram o túmulo vazio foram mulheres. As primeiras testemunhas do túmulo vazio foram mulheres. É a prova de que o texto bíblico não foi manipulado. Para com esse ceticismo bobo. A Bíblia tem 2000 anos, foi manipulada. Se tivesse que ser manipulada, esse texto não estaria aqui. E o que dizer das aparentes contradições, que no Evangelho diz que tinha 2 anjos, no outro diz que tinha 1 anjo. Os teólogos vão harmonizar, dizendo que não há contradição nisso. Mas por que não mudaram ali, não colocaram 2 anjos, já que tem 2 anjos? Por que deixaram como estava? Porque eles não estavam preocupados com o marketing, eles estavam preocupados com o testemunho verdadeiro. Não há deturpação do texto bíblico. Não há manipulação. Mas a Igreja Católica manipulou. Se a Igreja Católica manipulou, porque não há um texto dizendo que Maria é imaculada.
Mácula significa pecado, malignidade no coração. Os católicos acreditam que Maria é imaculada, ou seja, sem pecado. Se a Igreja Católica manipulou a Bíblia, porque não tem essa doutrina nas Escrituras, porque eles não colocaram lá, e Maria é sem pecado, assim como Jesus. Não tem. Não foi manipulado. Porque eles não colocaram lá dizendo que Maria foi assunta aos céus, ou seja, ascendeu aos céus como Jesus foi. Eles creem nisso também, mas isso não está na Bíblia. Porque não tem o purgatório na Bíblia. Não tem. Não houve manipulação no texto bíblico. Ele está direitinho como foi escrito por Marcos, João, Lucas e Mateus. E todos os outros homens. E as mulheres aqui indo no sepulcro, irmãos, não significa que a fé delas estavam explodindo no coração. Repara que a fé está minando no coração de todos ali. Minou no coração de Pedro, minou no coração de Tomé. A fé foi minando no coração de um por um dos seus cordeiros. Quando a pedra fecha a gruta, fecha a sepultura de Jesus Cristo, é como se estivesse também fechando a fé no coração de cada discípulo. O nosso Senhor morreu, acabou, ele foi derrotado na cruz. Caifás venceu. O diabo, muito provavelmente, venceu. O que poderia acontecer na mente deles? Porque a Bíblia relata que eles estavam trancados com medo. Perderam a confiança. O medo tomou o coração deles. Quando a confiança em Deus se vai, o medo encontra uma casa limpa para morar. Quando a confiança em Deus começa a desaparecer, o medo começa a tomar o lugar como se fosse o dono da casa. Quando a fé começa a ir embora, o pânico encontra um banquete no nosso coração. O pânico é a ausência da fé. O desespero é a ausência da fé. A fé é sinônimo de confiança, de coragem. E eu entendo essa passagem aqui diferente de alguns outros. Eu não entendo que essas mulheres estão indo ver o sepulcro de Jesus por causa da fé delas. Eu vejo que elas estão indo ver o sepulcro de Jesus Cristo para prestar a última homenagem ao cadáver. Não é assim que a gente faz? Quando a gente joga as rosas no caixão dos nossos entes queridos, a coroa de flores, é ou não é a última homenagem? Então aqui elas reúnem ali especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus Cristo, é a última homenagem. Isso não é evidência da fé, isso é a morte da fé. É o que eles faziam com os seus defuntos, com os seus falecidos. E não foi diferente com Jesus. Elas não estavam ali esperando, vamos ver que hora ele vai levantar. Não. Vamos ungí-lo e prestar a última homenagem para o nosso Senhor, que agora está morto. É a morte da fé das mulheres. Pode ter sido as últimas a perderem a fé. Mas enquanto Jesus estava sepultado, a fé estava sendo sepultada no coração das três Marias. Olha o versículo 2. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. Bem cedo elas já correram para prestar a última homenagem ao Senhor Jesus Cristo. E alguns enxergam aqui, mesmo sem querer, já era um prenúncio da reunião cristã aqui. Essas três mulheres indo domingo bem cedo, já era um prenúncio de que a igreja se reuniria no primeiro dia da semana para prestar homenagens ao Senhor, mas não ao Senhor morto, mas ao Senhor vivo. O domingo se tornou para nós um dia de vida, um dia de esperança. O domingo se tornou para nós o dia do Senhor, o dia da ressurreição do nosso Senhor. O dia que a gente sai das nossas casas para dar honra, prestar glórias e louvores ao Rei dos Reis, que está vivo para sempre. Elas não sabiam disso. Elas não poderiam imaginar que esse domingo de manhã seria celebrado por nós. Jamais elas poderiam imaginar isso.
E elas foram ao sepulcro, se fazendo perguntas, como diz o versículo 3. Perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Olha a preocupação delas. Elas não tinham forças para rolar a pedra. A pedra era poderosa, era uma grande pedra, pesada pedra. Como nós vamos ungir o corpo dele? Tem um obstáculo, a pedra. Como nós vamos tocar no corpo do nosso Senhor? Tem a pedra. A pedra nos impede de ver o nosso Senhor. Elas não viram o véu do templo se rasgando. Elas não viram, elas não perceberam que o acesso a Deus estava aberto. Parecia que a pedra estava entre elas e Deus. A pedra estava entre elas e Jesus Cristo. E elas ficam se perguntando no meio do caminho, nós estamos indo prestar a última homenagem ao Senhor, mas quem removerá a pedra para nós? Elas não sabiam que nesse momento Deus já tinha removido a pedra. Elas não sabiam que ao caminhar, Deus já tinha feito aquela pedra rolar e Jesus sair do sepulcro. Elas estão atrasadas. Elas não viram o evento. Elas não viram um anjo descendo, elas não viram nada, estão atrasadas. A ressurreição surpreende a todos. A ressurreição acorda cedo. Por mais cedo que elas acordassem, elas acordaram tarde, porque a ressurreição vem mais cedo ainda. Quem removerá a pedra? Deus remove a pedra. Deus remove a barreira entre nós e Ele. Nós não podemos remover essa barreira. Nós não podemos rasgar o véu. É por isso que é dito que o véu foi rasgado de alto a baixo. É obra de Deus e não dos homens. A salvação foi oferta do Senhor. É Deus se tornando propício aos homens, favorável aos homens. Se você não sabe quem são os homens, leiam a Bíblia. Jeremias diz que o nosso coração é corrupto, desesperadamente corrupto e mais enganoso do que todas as coisas. Assim é o coração humano. Jesus fala em Marcos 7, de onde vêm os adultérios, de onde vêm as mentiras, o engano senão do coração de vocês. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz assim: nós éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Não era a ira do diabo vindo contra nós. É óbvio que não era. O diabo está debaixo da ira. Para com esse pensamento errado. Nós não tememos a ira de demônios. Os homens estavam debaixo da ira de Deus, junto com os demônios. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. O que é o inferno senão o juízo de Deus sobre eles? Não é a casa do diabo, mas é o juízo de Deus sobre eles e sobre os seus filhos. A Bíblia também fala que quem não está em Cristo está debaixo do poder do maligno. É filho dele. Então toda a obra da redenção começa com Deus. A pedra foi removida por Deus. Versículo 4. Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Imagine o espanto, a surpresa, de no domingo de manhã aquelas 3 mulheres, singelas mulheres, viram o sepulcro aberto. E agora, dá uma explicação para isso. Quem roubou o corpo dele e por que roubou? Se roubaram o corpo dele, esse corpo tem que desaparecer para sempre. Cadê os ossos de Jesus Cristo? Onde eles estão? Cadê as evidências de que ele realmente fracassou? O sepulcro estava aberto. Ou estava acontecendo a maior vergonha de todos os tempos para nós. Ou o sepulcro aberto já estava, era uma forma de pregação, e estava pregando, nós, ou o sepulcro no singular, né? Eu estou aberto, como uma resposta de que a morte foi derrotada no domingo. É a resposta de que a morte foi destruída pela vida.
Ou então aconteceu a maior frustração de todos os tempos ali. Como Paulo disse, se Jesus não ressuscitou dos mortos, em vão é a nossa fé. Se ele não ressuscitou literalmente dos mortos, não deveríamos estar aqui. E as pessoas perguntam, por que você é cristão? Por que ser cristão e não hindu? Por que ser cristão e não budista? Por que ser cristão e não espírita? São várias religiões, por que ser cristão? Porque o cristianismo é a religião verdadeira. Por quê? Será que no último dia nós vamos ver que a religião verdadeira era o espiritismo? E se o espiritismo é a religião verdadeira, não tem esse negócio de último dia. Os dias vão e vão e vão. Reencarnação atrás de reencarnação. Você reencarna melhor num mundo pior. O mundo continua melancólico, cheio de tragédia. Para que reencarnar? É melhor eu sumir na fumaça do tempo do que ficar reencarnando e nada muda no mundo. Porque o mundo precisa de redenção. Porque o cristianismo é a religião verdadeira. Você já se perguntou? Eu concordo com um teólogo de Genebra que diz que a mais profunda evidência é o testemunho interno do Espírito. Eu concordo com isso. É algo do coração. Nós sentimos coisas que outros não sentiram. A nossa conversão é dramática. Tem algo diferente. Você distribui Bíblias na prisão e pessoas mudam de vida e passam a seguir o Senhor Jesus Cristo. O ladrão é redimido, não rouba mais. O cético agora tem fé e cai de joelhos diante de Deus. Eu concordo com isso. Há uma explicação no interior do nosso coração. É como se o Espírito estivesse dizendo, você é filho do Deus vivo. Agora tem uma prova externa, que faz do cristianismo a religião verdadeira, sim. E essa prova é justamente a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A morte, paixão e ressurreição de Jesus Cristo é um fato. Aconteceu de verdade. Ninguém ressurgiu dos mortos assim. A ressurreição se torna o selo de que o cristianismo é a única religião do mundo. Religião vem de religar, nos religar a Deus. E somente alguém que venceu a morte, ressuscitando dos mortos, nos dá esperança. Isso significa que por mais que eu morra no dia de hoje ou que eu morra no dia de amanhã, não me importa, eu ressuscitarei no último dia. A morte não tem mais a última palavra. A vida calou a boca da morte. No sepulcro, na cama da morte, na morada da morte, a vida triunfou. Então não duvide mais. Não fique mais pensando, será? Não é será. É pare de duvidar e creia. Busque Ele, sinta a realidade do toque dEle. A realidade da presença dEle no meio de nós aqui. Sinta de fato a remissão dos seus pecados, a esperança de uma vida gloriosa no futuro que vem pela ressurreição desse homem. Então há o espanto do sepulcro vazio. O que vai acontecer agora? E esse texto tem alguns espantos. Olha o versículo 5. Elas entraram no sepulcro, e entrando no sepulcro, viram um jovem. Ou seja, um jovem adulto aqui, não é uma criança. É um jovem adulto, mais ou menos assim. Como alguns dizem, viram um varão. Outros viram um mancebo. Outros viram um homem dentro do sepulcro. Quem será? Viram um homem, um jovem, vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Por que elas ficaram amedrontadas? Porque esses homens não estavam com vestes normais. Esse homem, ele não estava com a aparência de um homem normal. O relato é que ele estava com vestes brancas, que significa luz, esplendor. Elas viram um jovem celeste. Elas viram um jovem que brilhava com as cores do céu, dentro do sepulcro. Sepulcro é lugar de obscuridade. Sepulcro é lugar melancólico. E nesse lugar o texto fala
que esse varão de branco estava sentado à direita. A palavra assentado à direita aqui é uma palavra também que demanda autoridade, que significa alguém com uma autoridade naquele ambiente, como se de fato aquele ambiente tivesse sido conquistado pelo seu rei. Ele está assentado como que governando num lugar onde a morte não governa mais. E é esse anjo que dá a notícia para essas mulheres. Elas ficaram amedrontadas e é óbvio. A maioria dos relatos da Bíblia, quando homens estão diante de anjo, eles caem amedrontados. Eles caem de temor e tremor. E é necessário o anjo tocar na pessoa, mandar levantar. Porque é normal a gente ler na Bíblia assim: e quando eu o vi, caí como morto. Quando eu o vi, caí morto. Até que o anjo estende a mão e diz: não temas. Porque o lugar onde a presença de Deus está traz medo, traz temor. É necessário Deus dizer para a gente: não temas, para que a gente confie na voz dele, ao ponto de crer que a santidade dele não vai nos consumir. Se a palavra dele diz: aqui é o lugar onde vocês não precisam ter medo, acredite, ainda que você esteja dentro de um sepulcro. É o que o anjo diz a elas no versículo 6. Não tenham medo, disse ele. Ora, o que me deixa pasmo é ver uma geração inteira no nosso século blasfemando contra Deus, sem nenhum pingo de temor a Deus, sem nenhum pingo de medo a Deus, afrontando Deus. Como eu já disse para vocês uma vez que eu li um jovem na rede social dizendo que virou ateu, e por saber que na Bíblia existe um tal pecado imperdoável que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, ele disse num comentário na rede social, olha, desmiolado, absolutamente desmiolado, ele disse assim: não tenho fé em Deus, sou ateu e blasfemo contra o Espírito Santo todo dia. Ele não sabe o que faz. E eu repito, é um desmiolado. É uma geração que não tem mais temor a Deus. É uma geração que insiste em crer que Deus morreu. Que insiste em crer que, na verdade, essa ideia de Deus é uma maluquice. Que o que faz sentido mesmo é a gente, com o nosso intelecto, o nosso raciocínio, a nossa inteligência, vindo do nada, vindo de um acidente cósmico. Onde fica o nosso amor, as nossas emoções, as nossas lágrimas, as nossas alegrias? Onde fica tudo isso? Se a gente é primo do macaco mesmo, permitam-me essa expressão, tem uma música, um rock and roll, que o nome é esse, primo do macaco. E eu estou atacando aqui uma cosmovisão de que tudo vem do nada. Não alguns outros irmãos que creem em algum tipo de um evoteísmo, de uma evolução teísta. Não é isso hoje o alvo do meu ataque. Hoje não. Mas é a ideia de que o tudo vem do nada. O intelecto vem da onde? Como se formou eles? Então, se eu começo a mostrar que tudo faz sentido, se tudo faz sentido, tem que existir um ser maior do que tudo, fora do tempo, fora do espaço, que é inteligente, pessoal. Inteligente porque cria tudo em ordem. Pessoal porque se relaciona com a sua criação. Porque é impossível ele ter criado tudo e ter ido embora, porque tudo está nele. Nenhum agnosticismo faz sentido. Porque onde estaria a criação? Vagando no nada. Algo precisa sustentar a criação. E o cristianismo traz uma resposta até mesmo para essa sustentação da criação. É porque a criação está nele. Como diz em Colossenses, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Como diz Paulo em Atos 17, pois nele vivemos, nele nos movemos e nele somos. Estamos em Deus. E eles dizem, mas me dá uma prova que Deus existe. Como eu darei uma prova da existência de Deus? Se não tem como pegar Deus e colocar dentro de um laboratório.
Como? Se tudo está nele, como eu posso tirá-lo de onde ele está para colocar num laboratório? Para provar cientificamente a existência deles? Eles que pirem, eles que fiquem loucos. Ou se apropriam de Deus pela fé, ou fiquem loucos. Porque uma vida vazia não faz sentido. É um desespero horrível essa vida. E eles não levam aquilo que eles acreditam a ferro e a fogo, senão eles se matariam. Se nada faz sentido, então não faz sentido mais viver. Como disse um homem, um intelectual, ora, como pode o homem dizer que o mundo não faz sentido? Como pode alguém dizer que o mundo não faz sentido? E essa ideia é um pouco extraída do pensamento do C.S. Lewis, do livro dele, Cristianismo Puro e Simples. É um pouquinho extraída ali. É claro que eu vou desenvolver aqui a partir do meu pensamento. Se nada faz sentido, como alguém pode dizer isso não faz sentido? Como ele sabe que não faz sentido? Eu posso dar um exemplo para vocês. Imagine que você vive numa terra onde tudo é feio. Tudo é feio. Não tem águia, tem urubu. As árvores são feias. As rosas são feias. O lago é feio. As pessoas são feias. Tudo é feio. Você olha, o céu é sombrio, nublado, meio feio. E todos cresceram ali e nunca saíram dali para nada. Eles não têm um padrão daquilo que é belo, daquilo que é bonito. Então como pode alguém se levantar nessa aldeia ou nessa ilha e dizer, você é feio? Como, se ele não sabe o que é belo? Qual é o parâmetro de beleza? Ele nunca vai dizer, isso é feio, esse lugar é feio, porque ele não tem a ideia do belo. Agora imagine que um corajoso sai dessa ilha e começa a nadar e chega numa outra ilha onde tudo é belo. As aves são belas, as árvores são belas, as pessoas são belas, as casas são belas, tudo é belo. E ele tem aquele espanto do belo, ele vê aquilo ali. Aí ele volta nadando. Esse sim pode dizer, você é feio, porque eu vi alguém bonito. A sua casa é feia, porque eu vi uma casa bonita. Essa árvore é feia, porque eu vi uma árvore bonita. É necessário um padrão para que exista um julgamento daquilo que é feio. Então como pode um ateu dizer, o mundo não faz sentido? A única forma dele dizer que o mundo não faz sentido é ele conhecer o que faz sentido. Vocês conseguiram entender? Como ele vai acusar a nossa era, o nosso mundo, de um mundo sem sentido, se ele não sabe o que é sentido? Ou se ele diz que não tem sentido, será que Deus colocou um sentido no coração dele? Pelo menos um sopro ali? De que existe sim a eternidade, que Deus colocou no coração de todo homem esse senso da divindade? Então é mais ou menos isso que Lewis diz. Existe sim um sentido para tudo. É por isso que eles estão por aí berrando. Não faz sentido, não faz sentido. É justamente a prova de que faz sentido. Tem sentido. É porque o mundo caiu. A gente tem saudade de onde a gente veio. A gente tem saudade de Deus. Porque a gente veio de Deus, imagem e semelhança dele. É por isso que a gente sofre no mundo caído e diz, isso não faz sentido. Não era para ser assim. Como você sabe, não era para ser assim. Não era para eu perder quem eu amo. Não era para eu ver alguém nascendo amputado. Para você entender, né? Não amputaram no ventre. Oh, nascendo sem a mão, melhorou. É porque o mundo está feio. Foi o pecado que fez isso. E qual é a resposta deles? Não, não tem pecado. Se não tem pecado, como eu vou dizer que Hitler errou em matar mais de 6 milhões de judeus no Holocausto? Se não tem pecado, Hitler não errou. Era o propósito da vida dele. Nós não podemos acusá-lo. No Evangelho, no cristianismo, tudo faz sentido. Tudo é feio, o mundo caiu. O homem é mau porque caiu. O que houve? Pecado. Separação de Deus, separação da vida. Foi para isso que Jesus veio, para reconciliar com Deus todas as coisas. Foi para isso que ele veio. Ele veio mostrar que faz sentido, de que de onde ele vem, existe alegria, existe glória, existe gozo. E ele veio buscar os seus, para levar os seus para lá.
Então o anjo diz para elas, olha, não tenham medo, no versículo 6, disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Olha como o anjo é esperto, porque elas poderiam estar no sepulcro errado. Então o anjo está dizendo, vocês estão no lugar certo. Vocês estão procurando um tal de Jesus, o nome de Jesus era comum na época. Mas calma, Jesus, o Nazareno, calma, o crucificado. Vocês estão no lugar certo, é aqui mesmo. Olha a notícia dele, mostrando como tudo faz sentido. O anjo disse para elas no versículo 6, na parte B, ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Ele ressuscitou. O que fez com que 11 homens medrosos, covardes, para não usar outras palavras aqui, saísse de forma corajosa e ganhasse todo o mundo antigo para Deus? O que aconteceu com eles? Era necessário algo surpreendente acontecer. E como diz um teólogo chamado Graham Machen, eles viram algo estranho. E o que eles viram? Eles viram o crucificado, ensanguentado, agora glorioso e ressurreto. Eles viram Jesus ressurreto. Imagine se é você vendo Jesus ressurreto. A esperança brota no coração. Eu vou enfrentar Roma, o Império Romano, eu vou enfrentar tudo. Porque ele já provou que a gente morre por um tempo. Ele já provou que o sepulcro só engole a gente por um tempo. Que já, assim como o peixe cuspiu Jonas, o sepulcro vai cuspir todos os homens para fora. É só uma questão de tempo. A morte é só um tempo. Essa menção de Jesus aqui, já fora do sepulcro, elas nem viram ele aqui. Na verdade, o Evangelho de Marcos não mostra Jesus depois da ressurreição. Ele não aparece depois da ressurreição. É como se fosse o Evangelho de um anúncio. Vocês ainda não viram Jesus, mas já podem anunciar que ele ressuscitou. É por isso que o Evangelho de Marcos se harmoniza muito com a gente, diferente dos outros. Porque o Evangelho de João, Jesus vai aparecer depois disso. Lucas também vai mostrar Jesus depois da ressurreição, mas Marcos não. Só fala do sepulcro vazio de um anjo lá dentro. O Evangelho de Marcos se conecta com a igreja. Por quê? Porque a igreja não viu, mas creu. A igreja não viu, mas anunciou. A igreja se assemelha com essas mulheres aqui. Com a exceção de Maria Madalena, que vai ser a última a sair, e ela vai ver um homem que achava que era o jardineiro. E ela chorando diz o homem que era o jardineiro: se você levou o corpo, me mostra onde ele está. Até que esse jardineiro disse para ela: Maria. E ao ouvir a voz do jardineiro, ela disse Rabone, que em aramaico significa mestre. Ela reconheceu a voz do mestre. Mas com exceção dela, esse texto se conecta tanto comigo e tanto com você. Nós não vimos, mas nós sabemos que o sepulcro estava vazio. É o evangelho do anúncio. Olha o que está escrito em 1 Pedro. Venha comigo, por favor, e guarde esse texto no seu coração. É um dos textos mais lindos da epístola de Pedro. Esse texto vai falar ao seu coração. Olha o que diz o versículo 6 de 1 Pedro, capítulo 1. Diz assim, nisso vocês exultam, ainda que agora um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. Nós amamos o Senhor do sepulcro vazio. E Pedro diz, vocês não viram, mas ele será revelado em breve.
todo olho verá Jesus vindo em glória. Isso é tão certo quanto o ar que eu respiro. Isso precisa ser uma confiança máxima no seu coração. É o melhor de todos os tesouros. Vale mais do que 1000 pessoas que você ama. É o melhor dia do mundo. Nada pode ultrapassar esse dia em seu coração. Paulo fala: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a minha fé. Agora me está reservada a coroa de justiça, que me será dada naquele grande dia, e não somente a mim, mas também a todos aqueles que amam a sua vinda. Nós não paramos no sepulcro vazio, nós vamos até o céu aberto. Nós não paramos no sepulcro com a pedra aberta, nós vamos até o céu rasgado, com o Cordeiro de Deus descendo como um leão. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde ele haviam posto. É aqui mesmo, ele não está. Por que acreditar na ressurreição sem ver o Senhor Jesus Cristo? Um anjo te basta. Um ser resplandecente ali dentro te basta. Qual foi a atitude delas? Versículo 7. Olha o que o anjo diz: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Vão, diga aos discípulos dele e a Pedro. Quem foram os primeiros missionários do Evangelho? Quem foram os primeiros missionários da ressurreição de Jesus Cristo? 3 mulheres. Quem redime as mulheres são os céus. Quem redime as mulheres e torna elas testemunhas. Deus quer confundir o mundo todo. Vai ser pela boca dessas mulheres que os grandes apóstolos ouvirão da ressurreição. Não foram eles os primeiros, mas foram as mulheres. As mulheres eram mulheres de garra. Até mesmo mais do que os homens. Que você, mulher, quando se sentir desanimada, olhe para essas 3 aqui. Elas viram aquilo que traz esperança ao coração. Elas já estavam observando e indo em direção a Jesus Cristo. Vendo onde vai colocar o corpo dele, já comprando as especiarias, já mostrando o zelo. Não percam o zelo. Sejam guerreiras como essas mulheres. E aqui está colocado e fixado aquilo que a igreja prega. Que o mundo antigo engula essa notícia. Nós não tiraremos esse texto daqui. As mulheres foram as primeiras evangelistas do mundo. Gravem isso. Olha a atitude delas no versículo 8. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. A ninguém aqui é ninguém por aí. Elas tinham que dizer somente aos discípulos. Amedrontadas, elas não saíram correndo, entrando de casa em casa, dizendo: ele ressuscitou. Não. Elas foram obedientes. Saíram do sepulcro, com medo, é óbvio. Olha o que elas viram ali. E foram diretamente falar com os discípulos. Irmãos, nós sabemos que mais à frente Jesus vai aparecer para elas, vai aparecer para os discípulos. O relato é que elas dizem e os discípulos não acreditam nelas. Depois Jesus aparece para 2 discípulos no caminho de Emaús e eles vão contar para os discípulos: ainda não há fé. Até que Jesus aparece no meio deles, numa casa. E aí eles veem e ficam amedrontados também. O amedrontamento acontece com todo mundo ali. E depois de 10 crerem, faltou 1. Olha como é o relato. É bem detalhado, irmãos. Quem foi esse 1? Tomé. Foi o último, mas foi o primeiro a cultuar Jesus Cristo. Essa confusão existe de propósito em Deus. Ele usa as coisas pequenas para confundir as grandes. Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias.
as mulheres como as primeiras anunciantes, os discípulos não crendo, depois ele aparece para os 10, mas não tem um fica de fora que é Tomé, depois ele aparece de novo como Tomé está, e ele manda Tomé tocar e ver o buraco na mão, o buraco no lado. E então Tomé é o primeiro a cultuar Jesus como Deus na cristandade. É porque ele diz, Senhor meu, e ele acrescenta, e Deus meu. O último a crer foi o primeiro a adorar Jesus como Deus. E graças a Tomé, compreendemos que ele não é somente um homem ou um revolucionário, ele é Deus, a segunda pessoa da Trindade que morreu em nosso lugar. É por isso que nós podemos cantar louvores ao nome dele, adorar o nome dele, cair de joelhos diante do nome dele e dizer que ele é o grande Deus, sem blasfemar. E mais uma vez aqui eu quero citar o grande C.S. Lewis, porque alguns acham que Jesus ali é como um fantasma que ultrapassa paredes, passa do teto, como um fantasma mesmo, que entra e sai das portas e das paredes, do chão. E o Lewis tem uma ideia brilhante aqui. O Lewis não vê ele como um fantasma. O C.S. Lewis inverte essa lógica. Ele diz, não é o corpo de Jesus que é como de uma fumaça. Não é o corpo de Jesus ressurreto que é como um fantasma. Olha que ideia. Ele diz assim, na verdade é o corpo de Jesus que é denso. Porque o espiritual veio primeiro, o glorificado que é o denso. Esse mundo que é como fumaça. Então, diante do corpo denso e glorificado de Jesus, é a parede da casa que parece fantasma. E como ele é denso, ele passa a fumaça. Não é o inverso, não é o corpo dele que é como fumaça, que atravessa a nossa realidade densa. É o contrário. É o corpo glorificado que é pesado, que é cheio de glória. E é a parede da casa deles que é como fumaça e como fantasma. Então ele estoura a parede ou o chão e aparece no meio deles. E é esse corpo que ele tem preparado para nós. É um corpo glorificado que não perece nunca. Através dele nós temos direito a esse corpo. Todos nós queremos viver eternamente. E a ressurreição é a prova de que a vida eterna existe. O meu coração quer viver para sempre e o seu também. Só em Cristo você encontra isso. E é lógico, se você está sedento, o meu conselho é, procure uma fonte de águas. Se você quer vida eterna, procure aquele que disse, eu sou a ressurreição e a vida. Não procure Buda, não procure Kardec, não procure Chico Xavier. Não procure os sábios do hinduísmo. Não, se você tem sede, beba água. Se você tem vontade de viver, vá a Cristo. Isso é óbvio. Vá a Ele e encontre nele satisfação para sempre. Eu quero fechar o último sermão da paixão de Cristo, que é a grande ressurreição do nosso Senhor, lendo com vocês 1 Coríntios capítulo 15. Olha o relato de Paulo. Ele diz assim, irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive. Não vive nos dias da gente não, tá? Vive na época que Paulo estava escrevendo a carta. Ele apareceu para mais de 500 irmãos. E Paulo diz, a maioria ainda está vivo hoje, é só procurar. Procure saber. Investigue. Para mais de 500 irmãos de uma só vez. A maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Versículo 7. Depois apareceu a Tiago,
e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. A ressurreição de Jesus não traz de volta somente discípulos. A ressurreição de Jesus trouxe para os seios de Deus o maior inimigo do cristianismo da época, Saulo. E por último, ele apareceu a mim. O Cristo ressuscitado tem o poder de fazer o pior ímpio estremecer. Anuncie a ressurreição dele. Mas eu não sei falar muito bem. As mulheres também não. Só anuncie. E deixe o Cristo derrubar esses homens como ele derrubou Saulo. A última testemunha da ressurreição era o maior inimigo da cristandade, Saulo de Tarso, que se tornou para nós o maior apóstolo de todos os tempos, o apóstolo São Paulo. E por último, ele apareceu a mim. Como já ensinei a vocês, isso não foi uma revelação, foi uma aparição. Aparição é diferente de revelação. Jesus apareceu a Paulo, assim como ele apareceu para Pedro lá atrás. De verdade, ele desceu dos céus, deixou o seu trono de verdade e apareceu para Paulo. Porque era o último escolhido para ser um apóstolo. Creia na ressurreição de Jesus de todo o seu coração. Você é cristão por causa disso. Você é cristão por causa da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Não vem dizer que você é cristão porque o cristianismo é uma filosofia de vida incrível. Não. Você é cristão porque o ressurreto venceu a morte por você. Porque ele levou sobre si os seus pecados. E hoje você tem vida com Deus. E logo, logo, é você que estará glorificado do lado dele. Um corpo esplêndido, glorioso e denso. Não é uma fumaça, é algo denso, glorificado, para sempre. Essa é a maior mensagem do mundo. Eu lembro quando a Edi terminou a EBD orando, agradecendo ao Senhor. Obrigado por essa EBD, porque a EBD é a maior escola do mundo. E eu digo aqui, a mensagem do Evangelho é maior do que a mensagem de qualquer outra religião. É a maior mensagem do mundo. E essa mensagem já alcançou você. Pare de duvidar e creia. Foi assim que Tomé se converteu. Que Deus abençoe vocês. Hoje nós encerramos a série da Paixão de Cristo. Ame o Senhor. Ele está vivo e está intercedendo por nós até o dia da sua vinda. Se Ele intercede por nós, pode ter certeza que estaremos com Ele. Curve sua cabeça. Senhor Deus, obrigado. Perdoe os nossos pecados, Senhor. E tem misericórdia das nossas vidas. A ressurreição nos trouxe esperança. A morte não dá mais a última palavra, Senhor. A morte não dá mais a última palavra. Os cristãos podem morrer em paz, porque Jesus ressuscitou dos mortos. Senhor, nos impacte com essa mensagem, porque se o Senhor ressuscitou, o Senhor está nos olhando nesse momento. Se o Senhor ressuscitou, o Senhor é tão real para nós, Senhor, como nós somos reais para nós mesmos. Se o Senhor ressuscitou, nós não estamos aqui em vão. Existe uma presença poderosa em nosso meio. Se o Senhor ressuscitou dos mortos, temos a redenção, Senhor Deus. E logo, logo veremos a Tua face santa e viva, Senhor. Agora, ó Deus, termine a obra que o Senhor começou em nossas vidas. Porque está escrito que o Senhor completa aquilo que começa. Então termine em nós, porque nós queremos ver a Tua santa face. O Senhor está ouvindo a minha oração nesse momento. Nesse momento, o Senhor sabe tudo sobre mim, e eu não sei tudo sobre Ti. O Senhor sabe tudo sobre nós, o Senhor sabe quem é quem aqui. O Senhor sabe que nós somos barro, Senhor. Por isso eu peço ajuda de Ti, porque sem Ti eu não posso fazer nada, e nem os meus irmãos. Então receba agora a honra e a glória. Nós vamos cear agora e trazer à memória tudo que o Senhor fez por nós. Abençoe esse momento, Senhor. Que o Teu Espírito Santo atinja os nossos corações. Permita-nos cear. Permita-nos sentar à mesa agora, Senhor.
tendo os nossos pecados perdoados. Que as tuas santas e justas e perfeitas misericórdias estejam sobre nós. Amém.